Começa agora na Mundial o programa Virar o Jogo. Como agir no mundo das incertezas. Aqui nós estamos sendo filmados, então tem que Leila Navarro. Produção e direção, Vanusa Santos. Você está no Virar o Jogo. E eu adoro esse nome, Virar o Jogo. E agora no final do ano, eu já falo de virar o ano, virar tudo. Vamos virar tudo. Porque é isso mesmo, tem que estar virando sempre, né? É, tem que estar virando sempre. E eu tô com uma convidada que fez várias viradas na vida dela. E ela vai contar como é que foram essas viradas. Gente, é Lilian Oliveira. A Lilian Oliveira mora em Munique. Hoje nós temos uma convidada internacional e ela está aqui no Brasil. Nós vamos aproveitar a Lilian. E acho que a sua grande primeira virada foi quando você resolveu sair do Brasil e ir embora para Munique, né? Você já foi para a Alemanha, você já foi direto para Munique. Fui direto para Munique. Você foi direto para Direto. Porque assim, tudo bem, ela fazia letras, fazia alemão, disse que não aprendeu nada de alemão aqui e resolveu ir para a Alemanha. Mas mesmo assim, quer dizer, mesmo você fazendo alemão, está muito mais próxima da cultura, do idioma, quer dizer, é uma grande virada, né? Porque a Alemanha, quer dizer, embora é europeu, mas é um europeu um pouco mais duro, mas não um europeu latino, né? É um europeu diferente, né? Você sabia tudo que você ia encontrar lá? Não sabia nada, Foi assim, realmente, cair de paraquedas, foi uma experiência muito Você foi para algum curso, você tinha alguma coisa específica para fazer, ou você foi com a cara e com a coragem e falou, depois eu vejo o que eu faço? Nós tínhamos uma professora na universidade que ela deu umas ideias pra gente, antigamente, agora acho que nem tem mais, a possibilidade de você ir trabalhar como babá. Ah, tá. Eu fui, trabalhava como babá, meio período, e no segundo, no vespertino, você fazia o curso de alemão. Né? E como eu não aprendi nada na faculdade aqui, o meu amigo de faculdade dizendo, a Lilian não sabia contar nem até 10, eu falei, gente do céu, paguei 4 anos de faculdade, eu não posso fazer isso. Falei, vamos lá correr atrás do prejuízo. Aí eu cheguei, aquelas coisas, né, confuso horário, tudo confuso, fui dormir e tal. No dia seguinte eu liguei o rádio e escutei aquela falação, falei, meu Deus do céu, eu tô aqui! Eu nunca vou aprender essa língua, o que eu fui fazer? Aí eu fiz uma jura pra mim mesma, falei assim, olha, a sua passagem de 1 ano, você dá um jeito de aprender. Se não aprender, eu volto pro Brasil e falo, gente, só vim fazer turismo, não queria aprender não, né? Porque eu falei, nunca. Sabe aquele negócio, fala, não, eu vou conseguir, mas aqui dentro, é muito difícil, eu não vou conseguir nunca. Pra gente saber que essas coisas dão certo também. Não, a gente que todo mundo tem medo, dá um frio na barriga. Você fala, gente, né? Mas é uma conversa interior. O diabinho, não dá. E o anjinho, dá, não dá. E daí você tem que ter coragem e ir enfrentar. Pelo menos tentar, não é? Pelo menos tentar. Em quanto tempo você já estava? Com 1 ano você já estava falando bem? Olha, daí, morando lá, trabalhando na família, trabalhando com criança. Né? Não tem difícil, Leila. É uma língua muito difícil. Eu não sabia. Eu achava assim que eu ia para a Alemanha e aprender alemão como os meus amigos aprendiam inglês nos Estados Unidos. Voltava todo mundo explicando tudo e eu achava, tiro de letra, né? Mas é uma língua muito difícil. Você começa a se virar, mas assim, vai muito um dedômetro, né? Eu quero aquilo e tal, não sei o quê. Eu acredito que eu deva ter demorado uns 3 anos, mais ou menos, para poder falar de uma tal maneira que eu pudesse começar a universidade lá. Um namorado meu da época dizia que eu já falava muito bem no 3º ano. Como ele nunca escutou o que eu falava, então acho que ele não é realmente a pessoa mais indicada para falar isso, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, porque eu comecei a fazer a faculdade de lá. Você fez o que você fez lá? Comunicações. Comunicações, e aí foi uma junção, né? O que eu fiz aqui com a linguística da letras e toda a bagagem do curso de comunicações de lá. Eu sempre me interessei muito pelo fato da comunicação que dá certo e da comunicação que não dá certo. Por que 2 pessoas inteligentes conversam e não conseguem se entender? Isso eu sempre achei muito interessante. Por que a comunicação às vezes funciona, às vezes não? E foi isso que eu procurei na faculdade daqui, na faculdade de lá, acabei achando na programação neurolinguística, entendeu? Que você fez depois? Fiz depois. Aí eu fiz outros cursos. Daí você não voltou mais, você ficou sempre na Europa, você vinha só de vez em quando no Brasil? Eu venho mais ou menos uma vez por ano, geralmente, para visitar minha família. E todos esses cursos você fez por lá mesmo? Por lá mesmo. E quando você termina a faculdade, você começa a trabalhar no quê? Depois que eu acabei a faculdade, eu comecei a trabalhar no escritório de uma empresa que a gente tinha um escritório internacional. Aí eu usava um pouco de português, um pouco de inglês e tudo mais. E aí era um escritório muito grande, onde todo mundo falava ao mesmo tempo. E eu falei para o meu chefe, eu não consigo me concentrar aqui nessa bagunça. Esse povo repete 500 vezes a mesma coisa. Na faculdade, eu vi que tinha um curso que a gente aprendia a se comunicar. Ele falou para mim,
vai lá e acha. Se você achar o curso, eu mando o pessoal todo para lá. E aí foi que eu fui procurar esse curso de PNL. E aí foi amor à primeira vista. Foi outra virada na sua vida. Aí foi uma virada, isso foi realmente. Ou seja, eu achei o que eu estava procurando a vida inteira. Como é que funciona, né? Tem um livro muito interessante que fala a respeito da PNL, que é a estrutura da magia. Ou seja, linguística, que eu odiava na faculdade aqui, né? Isso foi uma virada muito grande. Eu falava, linguística, olha as coisas, dá até vergonha de falar. Quem que vai precisar disso um dia, né? Aquelas coisas que a gente faz e fala, né? O que a gente fala tem tudo a ver com a nossa realidade, com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com o que acontece na vida da gente. Exatamente, tem tudo a ver. E daí já começou uma virada na sua vida, porque você aplicou a linguística muito bem na sua vida, né? Sim, Porque daí você estava 30 quilos acima do peso. Isso, mas foi bem rápido. Eu acho que nesse primeiro ano, lá com a mudança de alimentação e mudança de clima também, eu engordei bastante. E foi com a neurolinguística que você perdeu os 30 quilos? Sim, eu só fui descobrir que foi com a neurolinguística depois, mas foi nessa época que eu emagreci que eu vi o ponto mais importante que eu descobri, que é o que eu uso mesmo nos meus cursos e com o trabalho com os meus clientes. Por que a gente come mais do que o corpo precisa? Né? Essa questão é muito boa. Todo mundo adora isso, saber isso, né? Porque realmente, por que a gente come mais do que o corpo precisa? Então, todo mundo fala, então é porque eu gosto, é porque a comida é gostosa. Gente, a comida gostosa é para todo mundo, né? Mesmo para as pessoas que não comem mais do que o corpo precisa. E aí eu vou resumir, mas só existe uma razão que faz com que a gente coma mais do que o corpo precisa. E é a fome emocional. E a fome emocional tem que ser muito bem entendida. Quando eu falo fome emocional, já sei, não sabe. Se soubesse, saberia controlar, entendeu? Então, o que é a fome emocional? A fome emocional, Leila, é tudo aquilo que a gente fala, tô de baixo astral, tô depressiva, tô frustrada, tô angustiada, falta de carinho, tudo que é pra alma. E a gente, claro, tem uma explicação que eu explico muito bem isso no curso também, né? Mas a gente confunde isso. A fome, aquela necessidade de alimento para o corpo ter energia, com aquele buraco aqui dentro da alma, né? Onde falta tudo aquilo que a gente precisa e que não tem. Muita gente fala, aí eu compenso o meu estresse com comida. Não compensa coisa nenhuma. Então, né? o que eu acho engraçado, não sei se você tem a resposta, porque assim, eu acho assim, quando a pessoa está deprimida, está mal e come uma coisa gostosa, muito gostosa, mas tem gente que fica comendo coisa ruim, só para encher. Não, porque assim, se você ainda come coisa gostosa, faz tudo bem, você ainda está tendo um prazer. Mas tem gente assim que não está ligando pela qualidade do que está comendo, nem estou falando pela qualidade de ser bom ou ser ruim, mas pela qualidade de ser prazeroso. Às vezes ela até come uma coisa sem ser prazerosa. Mas por quê? Porque ela quer se encher de uma coisa que ela está sendo vazia, Isso, né? aí já virou compulsivo o negócio, né? Tem vários estágios também. No começo a gente confunde as duas, né? Vou dizer assim, bem simples agora, para explicar. A gente confunde as duas fomes e acha que suprindo uma, a gente supre a outra também, né? Então eu vou colocar aquele negócio gostoso na boca, o chocolate, o sorvete, ou a pizza, e aquilo lá me dá uma sensação prazerosa por alguns minutos, né? Mas depois vem aquela sensação, nossa, por que eu fui fazer isso? Tudo mais, que é muito pior. A emenda fica muito pior que o soneto, né? Então no começo é isso. Mas você faz isso 2, 3 vezes e você acaba se condicionando a fazer isso, como a gente se condiciona numa academia de ginástica. A gente pode se condicionar para ficar realmente com um músculo bonito, a gente pode se condicionar para ficar com um músculo não tão bonito. E mesmo assim, como a gente condiciona o corpo, a gente pode condicionar também a nossa fisiologia e a nossa mente também. Então, quem está escutando a gente, que tem esse problema de comer para estar preenchendo um vazio, qual é uma dica que você pode dar para essa pessoa? Primeiro, a pessoa tem que olhar para dentro dela mesma. Eu falo assim, é a viagem dentro de si mesma. Lá para fora, para as pessoas de fora, você pode contar a história que você quiser. Mas para você mesma, você tem que falar a verdade. E você tem que entender que aquele exagero de comida naquele momento não é para o seu corpo, e sim para a sua alma. Isso você tem que sentir. E todas essas boas desculpas, é porque eu tenho isso, que eu tenho 5 filhos e tenho um trabalho e tudo mais, são só desculpas. Porque outras pessoas também têm 5 filhos, às vezes a minha avó teve 17 filhos, não tinha máquina de lavar, e mesmo assim ela não comia mais do que o corpo necessitava. Então, assim,
E na realidade, Leila, é aquele negócio, aquela voz aqui dentro, que se você falar com você mesmo, você sabe que você exagera, que não tem nada a ver com a necessidade do seu corpo. Você acha que isso acontece mais com mulheres do que com homens? Porque quando você vai falando, dá a impressão que é uma coisa tão feminina, mas você tem pessoas que vão lá, são homens que vão lá. 5%. Os homens não procuram esse tipo de... Alguns procuram, né? 5%. Mas a grande maioria são as mulheres. Mas não porque os homens não sejam gordos também? Quer dizer, porque não comem adequadamente, não comem para preencher um vazio? Sim. Ou o homem come, mas não é para preencher um vazio? Não, também. É para preencher vazio também, só que os homens, geralmente, eles têm uma outra tendência, né? Eles têm a tendência de procurar alguma atividade física, ou então achar que não precisa emagrecer. Essa loucura de emagrecer, de ficar com o corpo, é mais da mulher, entendeu? O homem tem aquela barriga, tem os pneuzinhos, ele está se achando o máximo, né? E a mulher não, né? Não digo que, né? Quando eu tinha menstruação, que eu tinha TPM, eu fazia assim, então, na época da DPM, então eu me liberava para comer doce, para comer qualquer coisa, né? O resto do mês você se segura mais. Mas na época da TPM você já vai inchar mesmo, já tá mesmo, tá daquele jeito, eu já pega e já comia, mas então liberava. Você acha que a gente tem necessidade de fazer isso, de fazer essa desculpa, de liberar na TPM e o resto segurar? Porque a gente fica sempre segurando, mas a gente tem que ter uma desculpa para liberar. Você acha que a TPM é uma desculpa ou realmente a gente tem uma necessidade fisiológica de dar uma liberadinha assim? Olha, existe TPM? Existe TPM, mas é só mais uma desculpa. Né? Então na TPM a gente tem que ser segura. Porque na TPM, gente, eu me lembro, faz tempo agora, né? Mas eu me lembro, dava muito mais vontade de comer doce, né? Eu até já sabia, se não dava aquela vontade de comer doce, eu falava, gente, deixa eu ver, ela já estava na época. É bem interessante, essa vontade que a gente tem, né? Esses desejos, eles são muito semelhantes com os desejos que uma mulher grávida tem. É verdade, né? É verdade. Então, isso daí é um resquício, né? Da pré-história ainda, que nessa época o nosso corpo funcionava como o corpo de uma mulher grávida. Você pede aquilo que o seu corpo está precisando. Porque hoje se você não sabe, será que eu estou com vitamina suficiente, com sais minerais, você vai e faz um exame de sangue. Antigamente não, né? Há milhões de anos atrás, a única possibilidade era a sua vontade, o seu desejo mostrava aquilo que você estava precisando. Que interessante. Então, como os animais, né? Exatamente. Então, e é isso, é para esse ponto que a gente tem que voltar. Quando as pessoas falam, gente, o que eu posso comer? O que você tem desejo, mas aí você tem que diferenciar. É o desejo da alma ou o desejo do corpo? Porque quando a gente está com aquela sede, que a gente praticou esporte, eu tive muito tempo na sauna, você percebe aquela sede que o seu corpo precisa de água. Aquela sede gostosa, você vai, bebe 2 copos de água, então está sanado o problema, né? Mas, ou então, gente que toma 3, 4, 5 litros de cerveja, a gente vê que não tem mais nada a ver com a sede, né? Que são outras coisas. Porque, inclusive, diz assim, que onde tem a sede e a fome é muito próximo. Tem gente que nem chega a sentir fome, né? Tem gente que nem sabe o que é sentir fome de verdade, né? Exatamente. Eu realmente nem sei o que é sentir fome, porque eu como de 3 em 3 horas, sabe? E às vezes, antes das 3 horas, eu já estou comendo um pouquinho. Mas como eu como um pouquinho durante várias vezes ao dia, né? Eu não chego a sentir fome, né? Mas é interessante quando você fala, você já sentiu fome? Eu acho que a gente... Quer dizer, nós que vivemos numa sociedade, Você não chega a sentir fome, né? Agora, você tem que comer por fome ou você, na sua teoria, no seu processo de treinamento das pessoas, as pessoas têm que comer por fome ou elas comem de acordo? Porque tem várias teorias, Ótima pergunta. Primeiro você tem que definir o que é fome e você tem que respeitar a sua fome. Quem está acostumado a comer sempre, o estômago dilata. Tá? Por exemplo, qualquer pessoa já teve, ou muitas pessoas tiveram essa experiência, quando você fica doente, você fica por uma razão ou por outra muito tempo sem comer, no prazo de, no máximo, 24 horas, às vezes 16 horas, o seu estômago começa a se atrofiar. Quer dizer que você já não tem aquela sensação de fome que você tinha há 24 horas atrás. Entendeu? Quer dizer, o que eu respeito? Aquela fome ou essa daqui? Ou outra, meu prato de comida tem sempre esse tanto aqui. Então a gente tem que ver. Se você for realmente ver o que o seu corpo precisa, é muito pouco. Eu vou falar agora em calorias, porque acho que a linguagem mais clara. Uma pessoa assim, da minha idade, eu tenho 53 anos, eu preciso de 1.200 calorias para sobreviver. Isso é muito pouco. É pouco? É muito pouco. Por exemplo, o que seria 1.200 calorias para a gente pensar? 1.200 calorias, digamos assim, um daqueles chocolates, Snickers, tem 250.
Ou seja, se eu comer 5 daquilo por dia, então já sanei todo. Então, mas isso não é saudável, tá? Não estou dizendo para as pessoas fazerem isso. Só para a gente ter uma ideia o que é. Exatamente. É pensar. muito pouco. Então, assim, sabendo disso, é claro que eu vou comer as coisas que são saudáveis para mim, né? Mas dentro dos conformes. Mas, de acordo, isso aí eu como de acordo com o que eu sei que é bom para mim. Mas, se eu fosse respeitar as leis do meu corpo, eu teria que ver realmente o que cabe no estômago, né? E tem gente que está acostumada a comer demais, por quantia, por quantidade, e o estômago vai se dilatando cada vez mais. E esse tamanho do estômago é que te dá a sensação de fome. Então, não dá para você respeitar muito a sua sensação de fome. Então, tem que ser... Dá para entender? Mais ou menos. Então, tem que ser mais ou menos uma junção do que vem daqui e daqui junto. O que vem da cabeça e o que vem do estômago. Na verdade, assim, é um mau hábito, né? Porque hoje a maior preocupação, estamos pensando uma preocupação muito grande das mães, porque as crianças muito pequenas já estão tendo obesidade, já estão tendo sobrepeso. Por quê? Porque não tem uma educação alimentar, né? Exatamente. E sem contar, Leila, que nós temos... Se o adulto não sabe como fazer para ele não consegue entender o que é a fome, se vem da cabeça, se vem do cérebro, se vem do estômago, de onde que ela vem, quer dizer, né? Você passa isso para a criança, porque a criança copia os nossos hábitos, né? Exatamente. Se você é uma pessoa, comer um docinho, acontece comer um docinho, que não sei o quê, ué. E a criança pega realmente isso e se acostuma, né? Como você também, e chega uma hora que aquilo está tão internalizado que você... De você presentear as crianças com comida, né? Então, então, como você passou de ano, então nós vamos comer não sei aonde, nós vamos fazer não sei o quê. Quer dizer, exatamente. É uma coisa meio antiga, mas ainda existe isso. Quer dizer, porque eu lembro que meus avós fazem, meus pais fazendo isso com a gente. Eu não lembro de fazer tantos com meus filhos, acho que era um pouco menos, porque na minha época tinha mais coisas para fazer. E eu acho que hoje também. Hoje tem mais coisa para você levar uma criança do que levar para comer. Claro. Antigamente, tudo bem, ir no restaurante era uma coisa, que era uma coisa diferente. Antes era uma coisa especial. Ir numa lanchonete legal, comer um sorvete, uma banana split, era um negócio... Gente... Só tinha aquilo para fazer. Uma vez. Agora, hoje em dia, você tem muitas coisas que você pode levar uma criança, né? Nossa, a gente que mora aqui em São Paulo, quer dizer, em qualquer lugar, mas estou falando de São Paulo, tem tantos museus, tem tantos shoppings, tem tanto que você pode fazer que não você é tem muita levar para comer, mas ter outros tipos de prazeres, de descobertas, de sensações. Exatamente. Né? Que não é só a comida. Mas eu acho que a gente acaba ficando um pouco na comida, porque a comida, ela dá um calorzinho, assim, né? A comida dá um colinho, assim, né? A comida é uma coisa que... Mas presta atenção, por pouco tempo. Enquanto a criança é criança ainda, a gente não vê tanta diferença. Só que a hora que você começa, que a menina principalmente começa a virar mocinha, que já tem uns quilinhos a mais, aí essa sensação gostosa se torna uma sensação muito ruim. Né? No curso, o que você faz? Como é que é o seu curso? No curso, eu trabalho muito esse sistema de crenças, né? Como isso você está falando, é uma sensação gostosa. Sim, mas por quanto tempo? E que preço que você paga por essa sensação gostosa? E o que você realmente, você come para o seu corpo ou para a sua alma? A gente tem que aprender a diferenciar essas duas fomes para poder dividir, né? Aí as pessoas me perguntam, então eu só vou conseguir emagrecer quando eu tiver com a minha vida emocional maravilhosa? Não, claro que não, né? Você tem que aprender a diferenciar para segurar. Porque existem pessoas que, todo mundo tem problema. Só que existem pessoas que não comem para a alma. Elas comem para o corpo e continuam sentindo os problemas, sentindo o que sentem e tendo os mesmos problemas, né? Isso a gente trabalha muito bem. Aí uma parte muito importante do curso é como funciona o efeito ioiô, né? Que o problema não é nem tanto emagrecer. Porque quem está ouvindo agora que já emagreceu sabe do que eu estou falando. Emagrecer a gente sabe como é que funciona. Se a gente quer usar um vestido bonito na formatura, ou o filho vai casar, ou a gente vai casar o vestido de noiva, a gente sempre consegue e a gente sabe que funciona. E na realidade a gente sabe, se eu não comer isso, ou se eu fizer aquilo, eu emagreço sim. Mas o problema é manter isso. E esse é o diferencial que eu falei, né? Que eu mantenho o meu peso. É você saber o que é o efeito ioiô, como que ele te pega desprevenida e para você não cair nessa armadilha todas as vezes. Né? Ou seja, eu vou explicar agora bem rapidinho. Digamos assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Então, eu faço uma dieta alimentar tal, eu deixo de comer determinadas coisas, chego ao meu peso ideal. Só que aí, eu tenho que ficar controlando pelo menos 1 ano para o meu corpo, ou seja, para as bactérias no meu intestino se acostumarem com aquilo e não pegarem muito mais de tudo que eu como. Por exemplo, uma pessoa
que acabou de fazer uma dieta e uma pessoa que já mantém o peso há muito tempo, se elas vão no restaurante, pedem a mesma comida e as duas comem a mesma quantidade, a pessoa que acabou de fazer uma dieta, o corpo dela pega 80% daquilo e só joga 20% fora, só o necessário. Agora, aquela pessoa que já está estabilizada, o corpo dela se dá o luxo de jogar 80% fora e só segura realmente os 20% que são necessários. A gente fala querer, né? Me preparando para piores tempos. E para o seu corpo voltar a ter aquela segurança de que você está vivendo numa época boa e segura, isso demora mais ou menos 1 ano. Então... E agora eu volto àquilo que você falou no começo de TPM, que a gente tem vontade, é uma crença limitante e falsa das mulheres falarem, agora eu vou engordar mesmo, vou ficar com barrigão, posso comer tudo que eu quero. Então, uma gravidez normal não deveria pesar mais do que 7 ou 8 quilos, né? Mas tem gente que engorda 20, 30 quilos. Você está grávida. E depois que você dá a luz, sai o bebê, você fica com tudo aquilo, né? Isso daí, você sabotou o seu corpo 3 vezes. Porque a gente precisa de 1 ano, mais ou menos, para ele ter confiança na gente. Mas para ele perder a confiança, vai muito mais rápido. 3 meses. Então, assim, não é quer dizer, aí eu sofro com o efeito ioiô. Todo mundo sofre com esse efeito. Mas então, nesse tempo, que você fica 9 meses grávida, você já fez o seu corpo perder essa sensação de que eu estou vivendo aqui fora num tempo de segurança e não preciso armazenar a comida 3 vezes. Então, por isso que muitas mulheres não conseguem, depois do parto, voltar ao peso normal. Porque elas comeram muito mais, né, engordaram muito mais do que realmente precisariam. O curso de quantos dias? Como é que funciona? Esse é um workshop de um dia só. Das 9 da manhã até as 5 da tarde. E aí, geralmente, eu fico mais um pouquinho lá para responder algumas perguntas. Então, mas a gente... E é bem vivencial? Elas fazem trabalho? Fazem trabalhos, também eu explico muita coisa. E como eu trabalho, né, com a programação neurolinguística, eu trabalho muito com metáfora e com muito... Eu digo assim, eu reprogramo realmente as pessoas que estão dispostas realmente a dar uma virada na vida. Porque não é todo mundo que fala que quer emagrecer, que realmente quer. É uma coisa bem importante isso. A gente trabalha muito na programação neurolinguística e eu valorizo muito isso da motivação. Qual que é o ganho para você? Eu queria emagrecer. Não vai funcionar. Você tem que ter uma coisa mais atrás disso tudo. Não, eu quero emagrecer por causa disso. E a gente trabalha muito isso também. Não só a motivação, como o ganho. O que vai... que diferencial vai trazer para sua vida essa perda de peso? De 2, 3, ou sei lá eu quanto. E quem quiser fazer o curso, que dia que é o curso? O curso é no dia 15 de dezembro, aqui na Avenida Paulista. E eu posso dar meu site também, que é www.liveira.de. D de Dora e E de elefante. Porque que é D? De onde que é? É Deutschland, da Alemanha. Isso. Mas é muito chique essa mulher. É muito chique. E Liveira, porque o seu nome é Oliveira, né? Porque eu acho meu nome tão bonito, então eu tirei o O. Então, Liveira.de. Isso, DE. Tá ótimo. E daí você lá tem todos os dados. Tem todos os dados, como é que ela dá para você se inscrever. E eu explico um pouco mais também. E aí tem o link para a página do Face, onde tem algumas coisas a respeito também. Claro, porque a pessoa que vem fazer o curso, que tem interesse, ela tem que saber também, né? O que vai ser, o que vai acontecer. E para saber se, não sei... essa pessoa, essa Lilian, ela fala a língua que eu quero escutar, a gente se entende, é uma coisa muito importante também, porque a gente não vai com a cara da pessoa, não funciona nada, viu? Então pode entrar lá, vai conhecer melhor você. Lilian, eu quero te agradecer muito, eu acho que é uma coisa que a gente está sempre interessada de manter o nosso peso e saber não ficar fazendo esse efeito ioiô, né? Isso é muito importante. E hoje isso é mudar a cabeça, acho que uma vez que você aprende algumas coisas, isso é pro resto da vida. Gente, a chave é reprogramação. Gente, eu quero falar para você que está acompanhando a gente nos nossos programas da Rádio Mundial e no YouTube, onde a gente estiver, no Facebook, no LinkedIn, onde mais? No Instagram, em todas as redes, do livro Virar o Jogo. O programa chama Virar o Jogo, não é à toa, por causa desse livro Virar o Jogo, onde eu conto histórias da minha vida, como é que eu virei. Como é que eu fiz para fazer o feijão bom, né? Para escolher o feijão bom em vez do feijão ruim. Para você, sabe quando o arroz queima? Você pegar e fazer o bolinho de arroz. Como você consegue, com inteligência, inovação, criatividade e humor,
a virar o jogo. Como essas histórias que a gente conta aqui e como nós tivemos a história hoje da Lilian. Então, se você estiver interessado no livro, você entra no site www.leilanavarro.com.br. E nós estamos com um curso online também. Entra lá no www.virarojogo.com.br e você vai conhecer nosso curso online sobre virar o jogo. Estou esperando você para a gente continuar esses papos gostosos sobre virar o jogo. Até a próxima, valeu. Obrigada. Obrigada. Lilian, muito obrigado, valeu. Nossa. Muito bom.